Boa noite a todos. Verificada a presença dos vereadores e havendo o número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Cariaçu. Agradeço a presença dos meus nobres colegas da edilidade, do público presente e cumprimento também a todos que acompanham nossa transmissão pelo Facebook. Iniciando a matéria do expediente, peço à senhora secretária da mesa que faça a leitura da ata da 9ª reunião ordinária. A ata da 9ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Cariaçu, Estado de Minas Gerais. Às 19 horas do dia 20 de junho do ano de 2022, na sala de sessões da Câmara Municipal de Cariaçu, situada na rua José Joaquim Gouveia, número 67, sob a presidência do senhor vereador José Chamir de Oliveira, reuniram-se os vereadores que compõem a Câmara Municipal de Cariaçu. Inicialmente, o senhor presidente cumprimentou os vereadores, o público presente e também aqueles que acompanham nossa transmissão pelo Facebook e pediu à senhora secretária da mesa, a senhora vereadora Karen de Campos Maia, que procedesse à verificação da presença dos senhores vereadores, na qual constatou-se a presença de 9. Benilda de Mello Azevedo, Bruna Pereira, Gabriel Vitor Almeida dos Santos, Geisa Gisele Siqueira Ferreira dos Reis, José Chamir de Oliveira, Karen de Campos Maia, Luciano Aparecido Ribeiro Fio, Luciano Valdecir dos Santos Dudu e Maurício Marques Wesley da Fonseca. Tendo verificado a presença da edilidade, o senhor presidente José Chamir, em nome de Deus, declarou aberta a reunião e pediu à senhora secretária que fizesse a leitura da matéria do expediente, ata da 8ª reunião extraordinária, que após lida foi submetida a turno único de discussão e votação e foi aprovada por todos os vereadores sem ressalva. Continuando, a senhora secretária passou a leitura do expediente do Legislativo, indicação número 15 de 2022. Após a leitura, o senhor presidente José Chamir concedeu a palavra aos vereadores para comentarem a matéria do expediente ou outro assunto de interesse público. E, nesse momento, houve uma conversa informal entre os presentes, sendo solicitado pelo senhor vereador Gabriel Vitor Almeida dos Santos que se constasse em ata que nosso jurídico já está elaborando o projeto de emenda à lei orgânica para implantação do orçamento impositivo, a exemplo do que já acontece em outros municípios, e propiciará à edilidade um pouco de autonomia para direcionar recursos públicos onde há maior necessidade, beneficiando assim nossa população. Passando para a ordem do dia, o senhor presidente pediu à senhora secretária que fizesse a leitura do parecer das comissões ao projeto de lei número 14 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso gratuito de um galpão industrial rural, de propriedade do município de Cariaçu, à empresa Ana Laís Ribeiro de Souza e da outras providências. E após a leitura, submeteu a matéria a turno único de discussão e votação, e foi aprovada pelo plenário. Ato contínuo, a senhora secretária vereadora Karen fez a leitura do parecer das comissões ao projeto de lei número 16 de 2022, que autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso gratuito de um terreno urbano público de propriedade do município de Cariaçu à empresa Valdenir Vieira de Lima, a MEC Sul, Dragas Equipamentos e da outras providências. E após a leitura, o senhor presidente submeteu a matéria a turno único de discussão e votação e foi aprovada pelo plenário. Continuando, o senhor presidente submeteu a segundo turno de discussão e votação o projeto de lei número 11 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária, LOA, de 2023 e da outras providências, e foi aprovado pelo plenário. Em seguida, o senhor presidente submeteu a segundo turno de discussão e votação o projeto de lei número 12 de 2022, autoriza o Poder Executivo Municipal a ceder o uso gratuito da Escola Municipal dos Fortes, à Associação da Comunidade Fortes de Agricultores Familiares, a FAF, e da outras providências, e foi aprovado pelo plenário. Finalizada a ordem do dia, o senhor presidente pediu à senhora secretária vereadora Karen que fizesse a leitura do requerimento para a tribuna livre do cidadão da senhora Lindinalva de Souza Pimentel, pediu a palavra para falar sobre a reciclagem do lixo e sobre os animais abandonados que ficam perambulando pelas ruas da cidade.
Após a leitura, o senhor presidente convidou a senhora Lindinalva para ocupar a tribuna, advertindo-a do tempo regimental de 15 minutos. A senhora Lindinalva solicitou a edilidade providências urgentes para essas questões sociais que são de extrema importância. O senhor presidente agradeceu a presença da senhora Lindinalva e informou que seu requerimento será encaminhado ao executivo para que sejam tomadas as medidas necessárias. Finalizando, o senhor presidente passou para as considerações finais e concedeu a palavra aos vereadores para fazerem seu pronunciamento final. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente José Chamil de Oliveira agradeceu a presença de todos e informou que do dia 1º ao dia 31 de julho a Câmara estará em recesso funcional, porém o expediente administrativo continuará funcionando normalmente e já deixou todo o público convidado para a próxima reunião ordinária no dia 1º de agosto, às 19 horas, e declarou encerrada esta sessão. E eu, Karen de Campos Maia, vereadora secretária da mesa diretora da Câmara Municipal de Careaçu, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo senhor presidente e demais vereadores. Sala das sessões, 20 de junho de 2022. Está em discussão a ata da 9ª reunião ordinária. Vereadora Benilda. De acordo. Vereadora Karen. De acordo. Vereadora Geisa. De acordo. Vereador Gabriel. De acordo. Vereador Maurício Max. De acordo. Vereador Luciano Dudu. De acordo. Vereador Luciano Filho. De acordo. Vereadora Bruna. De acordo. Agora está em única votação a ata da 9ª reunião ordinária. Vereadora Benilda. Aprovado. Vereadora Karen. Aprovado. Vereadora Geisa. Aprovado. Vereador Gabriel. Aprovado. Vereador Maurício Max. Aprovado. Vereador Luciano Dudu. Aprovado. Vereador Luciano Filho. Aprovado. Vereadora Bruna. Aprovada. Fica aprovada a ata da 9ª reunião ordinária, sem ressalva. Peço à senhora secretária que continue a leitura da matéria do expediente. Expediente do Legislativo. Indicação. Indicação número 16, de 18 de julho de 2022. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve vem na forma regimental apresentar a esta Casa Legislativa a presente indicação, requerendo que, após sua leitura no plenário, seja remetida cópia ao senhor prefeito para as providências cabíveis com nossas homenagens. Indicação. Indicar ao senhor prefeito municipal e à Secretaria Municipal de Obras a construção de uma rampa na escada de acesso à Avenida Fernão Dias, próximo ao prédio da Prefeitura Municipal. Justificativa. Encaminho essa indicação para facilitar o acesso de idosos, ciclistas, cadeirantes e demais pedestres. Assim como é na escada de acesso ao bairro Vista Alegre, solicito que seja construída nessa escada uma rampa de acesso para a melhoria do tráfego local. Sala das sessões, 18 de julho de 2022. Gabriel Vitor Almeida dos Santos, vereador. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2022. Justificativa. Senhor presidente, a emenda constitucional número 86 de 2015 trouxe consigo mudanças razoáveis no processo legislativo orçamentário, e a principal delas foi a reserva do percentual de 1,2% da Receita Corrente Líquida, RCL, dentro da proposta orçamentária apresentada pelo Poder Executivo, como limite destinado às emendas individuais parlamentares da Lei Orçamentária Anual. Essa inovação reduz a discricionariedade orçamentária e atribui vinculação à implementação pelo Executivo das emendas propostas pelo Legislativo.
Assim, a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal ora referida visa tornar obrigatória a execução das emendas dos vereadores ao projeto de lei orçamentário anual, em consonância com a emenda constitucional número 86, de 17 de março de 2015, onde é tratado como orçamento impositivo. Os vereadores conhecem os micros problemas do município, eles andam nas bases, ouvem e veem as dificuldades dos moradores. Desta feita, o orçamento impositivo visa o cumprimento de recursos destinados a um setor específico, para que não sejam aplicados em outras obras de menor relevância. A obrigatoriedade na execução orçamentária permite que os vereadores atendam às demandas colocadas pela população e que seu clamor seja ouvido em forma de ações governamentais, sem, contudo, impor restrições ao trabalho desempenhado pelo Executivo. A proposta visa fortalecer o poder legislativo na medida em que impõe a obrigatoriedade da execução das emendas apresentadas e reforçar a responsabilidade de cada um dos vereadores, já que, ao propor as emendas, os parlamentares estarão propiciando melhoria dos serviços e equipamentos públicos oferecidos aos moradores do município. O orçamento impositivo é, na prática, a obrigatoriedade do governo municipal de executar todas as emendas orçamentárias acrescentadas à lei do orçamento anual apresentadas pelos parlamentares. Nesse interim, a presente proposta está plenamente adaptada à realidade das leis que regem os orçamentos impositivos, nos planos federal, estadual e nos municípios, onde já adotam esse tipo de orçamento. Isso posto, acredita-se que este mecanismo é fundamental para a maior independência do vereador, uma vez que a sistemática vai permitir que os vereadores tenham um tratamento mais isonômico, além de proporcionar maior legitimidade ao legislativo, enquanto representante do povo. Diante do exposto, esperamos a aprovação da respectiva proposta de emenda à lei orgânica pelos nobres parlamentares. Sala das Sessões, 1 de agosto de 2022. Gabriel Vitor Almeida dos Santos, vereador, com o apoio de todos os vereadores. José Chamir de Oliveira, presidente. Benilda de Melo Azevedo, vice-presidente. Karen de Campos Maia, secretária. Bruna Pereira, Maurício Max Wesley da Fonseca, Geisa Gisele Siqueira Ferreira dos Reis, Luciana Aparecido Ribeiro Fio e Luciano Valdecir dos Santos Dudu. Concedo agora a palavra aos vereadores para fazer seus comentários sobre a matéria do expediente e sobre outro assunto de interesse público. Vereadora Benilda. Boa noite aos vereadores, à mesa diretora, a funcionários da Câmara que estão aqui e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Hoje, dia 1º de agosto, estamos voltando à ativa. Daí, não é que a gente estava de férias, É que já é uma coisa que já é programado para ficar afastado esse tempo. Então, estamos aqui para contribuir com o nosso município através das indicações e aprovação de projetos vindos do Executivo. Então, agora a gente já começa tudo novamente. Se precisarem, estamos aqui. Boa noite. Vereadora Karen. Boa noite. Quero cumprimentar primeiramente os meus colegas vereadores, a todos os funcionários da casa e a todos que nos acompanham pelo Facebook na página da Câmara Municipal. Como a minha nobre colega Benilda disse, hoje estamos iniciando, Estávamos de recesso das nossas reuniões e vamos lá, dar continuidade ao segundo semestre do ano, pedir a Deus que nos abençoe e sempre nos colocar à disposição da população. Durante o recesso, eu tive conversando com o netinho, o Eugênio, que é o secretário de saúde, a respeito da castração dos animais, que é uma coisa que a gente está vendo constantemente, a população cobrando da gente no Facebook, pessoalmente. E segundo o senhor Eugênio,
já está sendo tomada todas as medidas para estar iniciando a castração, se Deus quiser, ainda nesse semestre. Então, vamos aguardar que, segundo ele, está sendo feito um local para estar fazendo essa castração e vendo aonde que vai estar abrigando esses cães para estar tomando toda a medicação após o procedimento de castração. Segundo ele, já está sendo tomadas medidas para estar realizando esse projeto. Estive conversando também com ele sobre o pessoal da Congada me procurou para a gente estar vendo que legalize, assim, fizesse um projeto para estar legalizando as viagens deles, né, para os municípios. E conversando com o Netinho, ele já explicou que vai estar, né, resolvendo essa situação, colocando um ônibus para esse fim, tanto o pessoal da parte cultural, quanto o pessoal que, né, joga bola, parte de futebol. Que depois o FII, até, se ele souber alguma coisa, tiver já enviado esse ônibus para esse fim, eu ainda não sei, ele só falou para mim que ia estar vendo isso. E que foi o pessoal do Congado me procurou, né? Então, segundo o Netinho, vai estar solucionando também, porque o ônibus da educação não pode estar fazendo esse tipo de viagem. Então, colocar um ônibus somente para essa parte de cultura e esporte. E então, no mais, era o que eu queria comentar hoje. Obrigada. Vereadora Geisa. Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas, funcionários da casa, o pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais. Eu gostaria, né, de estar ressaltando a indicação número 16 do nobre colega Gabriel sobre acessibilidade, né, que é um direito e de suma importância, né, para os municípios. Então, que seja resolvido, né, um olhar diferenciado, porque a gente sabe da dificuldade, a gente já teve, né, aqui na porta da Câmara, a gente sabe que as pessoas realmente precisam, utilizam, a gente tem um vaguinho que vem sempre nas nossas reuniões, então sabemos da importância da acessibilidade, que seja realmente, né, feito essa indicação, realizado esse trabalho. Mas é só. Muito obrigado. Vereador Gabriel. Cumprimento, né, aos nobres colegas vereadores e a todos que nos acompanham, né, pelas redes sociais, aos funcionários da Câmara. E a gente complementa, né, as nobres colegas disseram que estamos aqui novamente, né, após o recesso determinado em lei. E a gente, como a Benildo falou, né, a Karen demonstrou que esteve trabalhando, a gente não para, né? Então, em reunião ordinária, a gente está aqui novamente e que Deus esteja mesmo na direção dos nossos trabalhos e que possamos, né, fazer o melhor para todos, que cabe aqui passar por essa casa de maneira oficial, né? E eu queria começar falando aqui, né, sobre as estradas rurais, né, que a gente comentou muito sobre isso, nossa gestão aqui e a obra que está sendo feita, né, nas melhorias das estradas estão ficando ótimas, né, agradecendo a Secretaria de Obras, né, juntamente com o fiscal de obras que foi colocado para ficar responsável, né, por essa manutenção, o Dercy, né? Então tá ficando muito bom o trabalho, tá sendo feito lá. Isso ajuda, né? Tanto a cobrança que tivemos em relação a isso, né? E gostaria, né, de reforçar aqui, né, sobre a nossa emenda impositiva que já debatemos, né, que é um benefício a todos, né, honrando a nossa missão. Então isso não está fora de lei, né, está dentro da lei, que pode ser feito, e isso aí vai trazer benefício
não para nós, mas para a população de Cariaçu, né? Usando com sabedoria, né? Utilizando ela com sabedoria, a gente pode trazer muitos benefícios para Cariaçu e assim, né, cumprindo aquilo que a gente jurou no primeiro dia de mandato, né? Que a gente ia fazer nosso melhor pelo município e honrar, né, a todos que nos depositaram a sua confiança. Então que a gente possa dar andamento a isso e vai ser um benefício muito grande, né, para todos. Sobre a indicação, né, que foi colocada aqui, um morador chegou e fez a solicitação sobre essa rampa de acesso e é uma indicação, né, que a população acho que vai ser muito bem atendida e caso sendo feito, né, méritos para essa pessoa que nos procurou aí para que possa estar fazendo essa rampa de acesso. E continuamos, né, à disposição de toda a população, para que possamos atender, né, a população aqui. E gostaria de compartilhar com os nobres colegas e as pessoas que nos acompanham aqui, né, pelas redes sociais, a frase, né, que achei interessante, que está aqui na minha agenda, que é: comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o que é impossível. Então, isso trazendo para nossa vida aqui, né? A gente está aqui fazendo o que é necessário, cumprindo o nosso dever, fazendo aquilo que é possível ao nosso cargo, a nossa função, e a gente dedicando a cada dia. De repente a gente está fazendo o impossível, que às vezes era impossível aos olhos da população, e a gente vai estar fazendo acontecer porque a gente fez aquilo que era necessário e o que estava ao nosso alcance. Então continuamos assim, determinados e fazer grandes coisas para a cidade de Cariaçu. Obrigado, presidente. Vereador Maurício Marcos. Boa noite, senhor presidente, aos demais colegas da casa, aos funcionários, né, da casa também, ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Eu acredito que já seja de conhecimento de todos, né, que na sexta-feira houve a falta de energia em praticamente toda a zona rural. Acabou na sexta-feira às 2 horas e voltou no sábado às 19 horas. Então, mais de 30 horas sem energia. Então, o pessoal me cobrou bastante, né, pelo WhatsApp, perguntando o que tinha acontecido. E eu entrei em contato com o Demerval, que é o gerente, né, desse setor nosso aqui. E ele me retornou hoje explicando que foi devido ao vento que aconteceu na sexta-feira. Foi lançado, né, um galho de árvore sobre a rede, onde rebentou a fiação, quebrou poste, e num local bem inviável, né, no meio do pasto. Então teve que, né, deslocar caminhões maiores, carros, para poder estar fazendo essa recuperação de rede. Então, e o pessoal ficou, né, como se diz, bastante nervoso, porque perderam leite, deixaram vaca sem ordenhar. Então, isso tudo aconteceu porque foi mais de 30 horas, né, sem energias. O pessoal que faz queijo, né, que precisa da refrigeração. Então, o pessoal me cobrou bastante e eu entrei em contato. E agora eu conversei com o jurídico também, a gente vai fazer um relatório para a gente estar fazendo um abaixo-assinado. Tudo bem que foi uma fatalidade que aconteceu, né, do vento ter ocasionado isso. Só que a gente já tinha marcado, fez um ofício para o Demerval, ele veio aqui, né, tirou várias dúvidas nossas, mas infelizmente às vezes ainda acontece esses picos de energia. Então, se a CEMIG tem lá uma servidão entre as redes de 3,5 metros cada lado, então a CEMIG poderia sempre estar, né, passando e tirando esses galhos de árvore, já prevendo isso que pode acontecer, que o pessoal agora às vezes fala para mim assim: ó, vereador, tem que tomar alguma atitude porque vai vir a época de chuva, a gente vai ficar sem energia direto. E realmente quem mora na zona rural, naquele setor lá, sabe a dificuldade que é, né? Então eu estou preparando esse, né, abaixo-assinado para estar fazendo, e peço a colaboração também, né, o pessoal que está nos assistindo,
que possa aderir, né, para dar força para a gente, para poder estar tentando solucionar o problema. Como eu falei para o Demerval, a gente entende, foi uma fatalidade que aconteceu, mas a preocupação se vai acontecer de novo. E quem teve, né, os leite perdido, essas coisas, algum dano, assim, algum prejuízo, que registre tudo isso, né, que ligue no 116, né, fale dessa falta de energia, anote os protocolos de atendimento, né, para tentar a gente ver se consegue algo mais, né, um ressarcimento disso. Como o Demerval explicou para a gente, a zona rural tem um limite de 48 horas para estar retornando essa energia. Mas dentro de 48 horas, muita coisa acontece, né? A gente precisa de energia, então a gente ficou mais de 30 horas sem energia, então bastante gente foi prejudicado, né? Então eu peço a colaboração do pessoal, quando estiver passando essa listagem para fazer esse abaixo-assinado, que todos aderem, né? Que todos assinem para a gente ganhar força, né? E outra coisa, senhor presidente, eu queria, né, agradecer ao executivo, que está acontecendo um campeonato lá no bairro do Taguá, né, e como foi falado aqui, pediu a reforma do vestiário lá, e foi feita essa reforma lá, então deu aquele talento, né, para estar começando o futebol lá, o campeonato, e está todo vapor o campeonato lá, né, e gostaria também de ressaltar em questão com o senhor Eugênio, secretário de saúde, a questão do posto, né, de saúde lá no bairro da Penha, que a gente falou desde o ano passado, da escola, para estar arrumando uma sala lá para o médico estar atendendo lá. Até foi colocada a internet lá, tudo, o pessoal ficou naquela animação lá, agora vai sair uma sala para atendimento médico aqui, porque já foi colocada a internet. Então, que possa ser viável, né, esse posto lá, porque a escola já está reformada, então acredito que são detalhes lá, poucas coisas para poder estar fazendo essa sala de atendimento médico, né? E é só isso, senhor presidente. Vereador Luciano Dudu. Boa noite, senhor presidente, boa noite, meus amigos. Hoje eu queria comentar sobre a minivan que vai chegar em outubro para o asilo, porque agora o documento é tudo certo agora. É isso aí para a Bruna. E em outubro a minivan vai vir para cá, Bruna. Aí uma beira. É só isso mesmo. Boa noite. Noite, ok. Luciano Dudu. Luciano Filho. Boa noite, presidente. Os novos colegas dessa casa, queria desejar a todos um bom retorno, né? A gente pegou uns dias de recesso, mas das reuniões. Mas do compromisso da gente, cada um que fez do seu jeitinho. E também eu queria agradecer também o ótimo trabalho do Dercy, do Brahim, das estradas, que sempre foi falado, né? E agora tá sendo boa as estradas, tá tendo elogio. Também gostaria de falar também que nós vereadores aqui, esses mês passado, a gente focou bastante na área da saúde, né? E a gente teve bastante de vitória, de conquista da área da saúde, lá do hospital, lá. E agora a gente poderia virar um pouquinho a chavinha pro lado da educação. Cada vereador aqui, do seu jeitinho, e a gente conseguiu alguma coisa para os veículos da prefeitura, lá do ônibus, que são bastante usados já, né? Não é que tem os seus, como se diz assim, tá dando suporte, mas só que já tá bem usado já, e eu gostaria de que nós juntasse aqui, desse a mão e falasse com o executivo, ver se fazia alguma coisa. Tipo assim, a colega Bruna e eu, nós fizemos um pedido pro Dr. Paulo lá nós conseguimos, mas não veio até hoje. Mas aí gostaria de todo mundo abraçasse essa causa, que questão do ônibus da turma da Congada já foi falado que já foi desmembrado um ônibus. Já foi desmembrado um ônibus lá. Só que é aquela situação, os ônibus lá da garagem são bastante usados. Já são mais de idade, né? E só isso, presidente.
Vereadora Bruna. Aos meus nobres colegas aqui desta casa, ao público, né, que está nos assistindo aí pelas redes sociais, aos funcionários aqui também da Câmara. Eu gostaria só de enfatizar a questão que o Max falou, né, desse problema que teve lá com a energia. Eu também recebi algumas ligações no final de semana sobre esse problema, por causa de eu ter lá na Penha, então o pessoal acabou também entrando em contato comigo. E só para enfatizar aqui, como o Max falou, ele fez esse ofício, fez o pedido, mas que infelizmente a gente, como vereador, quando a gente liga lá para poder fazer a reclamação, cada um tem que fazer a sua reclamação, cada um tem que solicitar o seu protocolo, explicar o seu problema, como ele falou ali, o seu prejuízo, para enfatizar, né, a questão dessa falta de energia, esse problema que tem acontecido lá recorrente, né? A gente pode até ligar, pedir, fazer a reclamação, mas infelizmente eles orientam que tem que ser o próprio morador, né, a própria pessoa que está sofrendo esse prejuízo, ela tem que estar entrando em contato no número 116 para formalizar, né, essa reclamação e tentar conseguir esse ressarcimento, explicando todo ali o prejuízo que ela teve, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai apoiar aí essa questão que ele explicou, né, do abaixo-assinado, para ver se a gente consegue, né, mais melhorias aí para estar resolvendo esse problema. A outra questão que eu queria falar também é sobre a indicação do meu amigo Gabriel, né, dessa questão da escada, e se fosse possível, se você aceitar, nós temos mais 2 escadas, né, no bairro ali da cooperativa, pega da área da saúde até a cooperativa, que estão todas com problema. Todas foram destruídas pelo vandalismo e, infelizmente, não foi feito nada até agora para consertar. Eu tinha conversado com o senhor Ibrahim informalmente, né, explicando a situação, mas infelizmente até agora não foi resolvido. Então, se pudesse acrescentar, né, na sua indicação, colocando mais essas 2 escadas que estão realmente com problema, que não tem nem corrimão para subir. Então, muita gente nem sobe mais a escada, dá a volta por outro lado, justamente pela tá totalmente danificada, impossibilitando aí o uso da escada. Só quem é mais novo mesmo que consegue acessar, do contrário dos mais idosos, né? Pessoal realmente que tem algum tipo de deficiência não consegue ter acesso por essas escadas à rodovia. Então, se fosse possível, para acrescentar essa outra parte, já pedindo também essa melhoria. E falar também sobre a reunião que a gente teve com o senhor prefeito, né? Nós tivemos essa reunião lá no executivo, alguns foram num dia, outros foram no outro, mas a gente conseguiu levar bastante problemas, coisas que a gente tinha dúvida, foi explicado para a gente toda a questão do orçamento que vai ser utilizada no próximo ano, né? E aí vai vir essa questão da emenda impositiva, onde a gente vai estar tentando também. Vai ser uma forma da gente ter também um olhar diferenciado aí para as nossas questões, para todos esses problemas que a gente costuma levar para eles. Então, né, ver se a gente consegue essa situação aí da gente estar colocando esse orçamento impositivo para que a gente possa ser talvez mais ouvido. Não que a gente não seja, nós somos sim, mas infelizmente fica algumas questões aí que passam às vezes despercebida por estar resolvendo outros problemas que poderiam ser resolvidos depois. Então é só isso, senhor presidente. Obrigada. Ok. Pois não, cara. Ia fazer um comentário, até o meu colega, 2 comentários, na verdade. O meu colega Luciano Fio falou sobre os ônibus. Aquele dia que a gente teve com o Tovar, né, Bruna? A gente teve conversando com ele sobre o assunto da empresa do Túlio, né? Ele até já, né, vou até aproveitar, já vai um, vai levando outro. Sobre o ônibus, ele até comentou com a gente que o município vai receber ônibus, né? Não sei quantos, mas ele chegou a comentar com a gente. Era 8 ou 10 ônibus, né? Então todos novos. Todos novos. Eu pedi de 9 ônibus. Ele falou que está para chegar. Então, está para chegar 8 ônibus escolares. E sobre o Túlio, a gente levou para ele a situação, né, da empresa, que ela quer estar expandindo. Então, já foi colocado à disposição deles um terreno para eles estarem construindo, mas não, né, a empresa não aceitou, mas está havendo uma possibilidade de estar resolvendo essa situação para eles ampliar a empresa deles.
E outro comentário que eu queria fazer é que eu fui procurada pela senhora Ângela e ela me pediu que fizesse a indicação para estar colocando, né, aqui no município o nome do pai dela na rua. E eu deixei o papelzinho lá no meu serviço, mas ela disse que assistia a reunião. Aí, se eu não falar, né, ela vai achar que eu esqueci. Não, eu não esqueci, eu só esqueci o papel. Parece que o pai dela chama senhor Otaviano Pereira. Ele foi o primeiro prefeito de Cariaçu e até hoje não tem uma rua com o nome dele. Tem Otaviano Junqueira. Não é o pai dele, né? No pai dela. O pai dela foi o primeiro prefeito de Cariaçu e não tem um logradouro, uma rua com o nome do pai dela. Então, né, eu quero aproveitar que ela disse que ia estar assistindo a reunião. Né, eu não esqueci, eu só esqueci o papelzinho, então eu não sei o nome do pai dela ao certo, se é Otaviano Pereira ou Octaviano Pereira. Mas para estar fazendo a indicação, para estar colocando, né, na primeira oportunidade, o nome do pai dela, né, visto que ele foi uma pessoa tão importante, né, na política do município. Então, no mais, é isso. Eu endosso comentários de todos os nobres colegas vereadores, lembrete, e de essa nova retomada do nosso segundo semestre. Quero destacar aqui também, parabenizar a Secretaria de Saúde também, sobre parte do esporte, campeonato que houve esse campeonato aí, que foi um sucesso, qual foi a Jesuane, que ia ser campeã. E também dizer, né, que o nosso secretário da Saúde, que é a parte de esporte, junto com a sua equipe lá, o senhor Orlando e os demais que lá atuam, estão com um projeto bom também na parte de esporte lá. Nosso futebol que cresça mais, é muito bom. Também quero parabenizar também, como já foi dito, a Secretaria de Obras, através do Ibrahim, pelo trabalho que vem fazendo na zona rural. Muitos dizem faz mais que a obrigação de estar fazendo. Um ponto é certo, mas a dedicação, a gente vê a dificuldade que está tendo pela quantidade de funcionários para estar executando esse trabalho lá. Então, às vezes a gente até sente um pouco, às vezes as pessoas falam, não acho o Brahim aqui, mas a gente não vê o Brahim na rua, mas não é porque o senhor Brahim está aproveitando o tempo. Esse é o tempo ideal, está trabalhando, executando serviço na área rurais, ele está dedicando um pouco a mais lá. Quero também, né, para estar lembrando algumas pendências que ficou, vocês devem saber também, primeiro semestre, né, o andamento da praça, principalmente vocês assistiram lá, vereadores que viram nesse decorrer dessa festa que houve em julho, a preocupação que a gente vê o que acontece quando as barracas estão executando seu trabalho na praça, entendeu? Mas está sendo conversado sobre isso e a gente espera que na próxima festa que haver, providência seja tomada. E também sobre a água pluvial, né, que é uma coisa preocupante, a gente sabe que dá para sair novos bairros na cidade também, né? A gente tem que ver com carinho nesse segundo semestre agora também, né? Vai chegar um projeto aí pra gente, né? Aí para a implantação de novas casas, novos bairros que está para sair. A gente vê com carinho para que a população esteja bastante segurança, principalmente aqui, o pessoal da parte de baixo da cidade. Também as placas de sinalização no Fernão Dias também, né? Fluxos de carro que está tendo ali agora no momento, a gente vê que está ampliando, está instalando novas casas de material de construção, o pessoal está construindo, aí para cima vocês veem, então, às vezes a gente vê até as crianças da escola, também lá é caminho deles, né? Provavelmente o pessoal da creche também, o pessoal que faz caminhada, então é preciso que tenha uma placa de sinalização. A gente vai estar cobrando isso agora para o segundo semestre. Mas é isso que eu quero acrescentar aqui.
Concederei a palavra agora aos vereadores para fazer os seus pronunciamento final. Vereadora Benilda. Boa noite a todos. Vereadora Karen. Vereadora Geisa. Uma boa noite. Vereador Gabriel. Boa noite a todos. Vereador Maurício Max. Boa noite a todos. Vereador Luciano Dudu. Boa noite a todos. Vereador Luciano Fi. Boa noite a todos. Vereadora Bruna. Boa noite a todos. Convido a todos para a nossa próxima reunião ordinária. Será no dia 15 de agosto, às 19 horas. Nada mais a tratar. Agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão. Boa noite a todos.